seu programa Sementes da Fé, pela nossa querida rádio webesportiva.com.br. Hoje, dia 9 de julho de 2016. Pedimos licença, amados ouvintes, para entrarmos no seu lar. E você pode ter certeza que teremos uma hora de muitas bênçãos. Uma hora que Deus reserva para falar conosco. Hoje com o tema é tempo de portas abertas. É tempo de portas abertas. Hoje quem apresenta o programa é o pastor Felipe, juntamente com o nosso presbítero Isaltino Cidral, e no comando da técnica o nosso querido Robson Cidral. Nós iremos ouvir uma canção neste momento e logo em seguida já iremos diretamente para o estudo da palavra. Começou, o relógio aponta pro final. Será que é hoje que ele vai chamar meu nome? Eu tenho que me preparar, pois eu não sei a hora que minha senha irá chamar. Eram 5 loucas, 5 prudentes, o retrato que revela a realidade. É o joio que cresce no meio do trigo, o pecado que fere a santidade. É um mal que se alastrou e está tentando se passar por escolhido, mas não pode enganar. O oleiro está lhe vendo e em breve ele vai separar. Joio no meio do trigo não vai mais ficar. Ele vai separar, ele vai separar. Na peneira de Jeová você vai ter que passar. E é nessa hora que todos irão ver a diferença da prudente a louca aparecer. E as loucas nessa hora vão se desesperar, vão pedir por ajuda, nada adiantará, pois o noivo chegou e separou as prudentes. E isso não é filme nem história não, é realidade, meu irmão. A porta vai se abrir, mas só quem vai entrar? Aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue. É o joio que cresce no meio do trigo, o pecado que fere a santidade. É o mal que se alastrou e está tentando se passar por escolhido, mas não pode enganar. O oleiro está lhe vendo e em breve ele vai separar. Joio no meio do trigo não vai mais ficar. Ele vai separar, ele vai separar. Na peneira de Jeová você vai ter que passar. E é nessa hora que todos irão ver a diferença da prudente a louca aparecer. E as loucas nessa hora vão se desesperar, vão pedir por ajuda, nada adiantará, pois o noivo chegou e separou as prudentes. Isso não é filme nem história não, é realidade, meu irmão. A porta vai se abrir, mas só quem vai entrar? Aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue. Oh, vai ter surpresa aí. Oh, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, pois o noivo vem aí. Vigiai e orai, vigiai e orai,
vigiai e orai, vigiai e orai, pois o noivo vem aí, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, pois o noivo vem aí, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, pois o noivo vem aí, vigiai e orai, que surpresa aí, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue, que surpresa aí, quando a trombeta então tocar, iremos ver aquele que está marcado pelo sangue. É o seu programa Sementes da Fé, na nossa querida rádio web esportiva.com.br. Nesta tarde estamos falando do tema Tempo de Portas Abertas. E eu quero começar essa mensagem nesta noite, nesta tarde, aliás, dizendo que existe algo que nós não conseguimos viver sem nos nossos dias de hoje, são as portas. Todos os dias da nossa vida nós convivemos com portas. Nós entramos por elas, nós saímos por elas. Todos os dias abrimos portas e fechamos portas. Todos os dias nós passamos por portas. São muitas as portas que abrimos e fechamos. As portas desempenham um importante papel na nossa vida. E muitas vezes nós fizemos pouco caso disso. As portas, elas têm 3 finalidades: acesso, obstrução e proteção. Para que serve uma porta? Uma porta serve para guardar algo, para separar lugares uns dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar. E o que significa uma porta para nós? Em nossa casa, a porta significa proteção e privacidade. No trabalho, a porta significa oportunidade e sucesso. Na vida, a porta significa algo novo ou algo velho, uma barreira, uma chance ou uma oportunidade. Na nossa vida espiritual, a porta significa uma escolha: céu ou inferno, certo ou errado, Jesus ou o diabo. Neste momento, quero estar passando a palavra para o presbítero Isaltino. Ele estará lendo as Sagradas Escrituras. Amém. Muito boa tarde a todos que estão conosco em sintonia nesta tarde de sábado, né? Esperamos que você tenha um programa abençoado. E quero ler uma passagem que muito interessante, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, irmãos, esta porta é uma porta um pouco diferente. Ela é espiritual, ela pertence para a nossa vida espiritual, e quem tem a chave é Jesus. Jesus tem a chave que pode abrir e fechar, mas eu quero te dizer que esta porta está aberta. Esta é a oportunidade que Jesus te dá para te entrar nela. Como aqui está escrito: conheço as tuas obras.
podes ter pouca força, mas, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, o segredo, irmãos, é guardar a palavra de Deus. Você que não entende a palavra de Deus ainda, procure ler as Escrituras, estudar as Escrituras sagradas, porque aqui, nelas, tem o segredo, o manual, para que nós temos essa oportunidade. E esta porta que Jesus está falando se chama a porta da graça, a porta onde que nos leva para a salvação. E esta porta um dia vai se fechar, infelizmente um dia vai se fechar. Então tenha esta oportunidade nesta tarde, reflita em todo o programa, em todo o estudo da palavra que vamos fazer, e assim no final você pode tomar uma decisão, uma escolha na sua vida. Amém? Retorno a palavra com o pastor Felipe. Esta carta é direcionada à igreja de Filadélfia, uma igreja do Apocalipse, direcionada por Jesus a uma igreja do Apocalipse. Mas esta carta, ela pode ser direcionada para você hoje, nesta tarde, se você crer. O Senhor, Ele conhece as tuas obras, e Ele está interessado sim em colocar diante de ti uma porta aberta. E como o presbítero Isaltino falou, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar na tua vida. E mesmo você tendo pouca força, o Senhor Jesus está sempre disposto a abrir portas para você. Estaremos ouvindo mais uma canção neste momento e logo em seguida daremos continuação à palavra do Senhor Jesus. Deus vai mexer no seu interior, coração. O coxo na porta do templo, chamada Formosa, pedia esmola enquanto estava do lado de fora, mas recebeu a cura e entrou porta dentro. Pulou, chorou, me adorou com as mãos na vitória. Portas abertas estão, e se você entrar, vai contemplar a glória e o incenso santo. Vai contemplar arcanjos, serafins e querubins, voando e adorando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Portas abertas que se abriram pra você, tem cura, glória
coração. E se você entrar, vai contemplar a glória e o incenso santo. Vai contemplar arcanjos, serafins e querubins, voando e adorando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Portais abertas que se abriram pra você, tem cura, glória e poder. Prepare agora o coração, toque nas vestes, pegue a bênção, abrace o céu, que hoje é o dia da renovação. Contemple o mente branco, ele é justo, ele é santo. A porta que ele abriu, ninguém vai fechar. E quando fecha, ninguém abre. E quando opera, faz milagre. Não há quem possa impedir seu trabalhar. Operando ele, quem impedirá? As portas já se abriram, agora é só entrar. Operando ele, quem impedirá? As portas já se abriram, agora é só entrar. Operando ele, quem impedirá? As portas já se abriram, agora é só entrar. Operando ele. É o seu programa Sementes da Fé, nesta tarde de sábado, dia 9 de julho, pela nossa rádio webesportiva.com.br. Lembrando os nossos amados ouvintes que agora quem quiser nos acompanhar pelo Facebook, nós temos a nossa página, o nosso Facebook, Sementes da Fé. Você pode ir lá curtir a nossa página, pedir quem sabe uma oração, que nós estaremos orando por vocês. Hoje com o tema é tempo de portas abertas. E todos nós gostamos de portas abertas. Quem é que não gosta? A porta fechada é uma porta que nos desespera, nos dá insegurança. Para alguns dá medo e às vezes até revolta. Em nossas orações, nós sempre pedimos a Deus que abra portas para nós e não as feche. Eu tenho certeza que você, amado ouvinte, no início deste ano, você orou pedindo para Deus que as portas estejam sempre abertas. E nós oramos pedindo portas, muitas vezes para o nosso emprego, para o crescimento financeiro, portas de bênção para nós, portas abertas para o nosso sucesso. Eu tenho certeza que ninguém ora pedindo para que Deus feche as portas. Pelo contrário, a maioria às vezes até acredita que Deus só abre portas e Deus não fecha portas. E alguns acreditam que se as portas estão fechadas, até culpam muitas vezes o diabo. Deus é o Deus que abre portas, mas Deus também é o Deus que pode fechar portas. Deus abre e Deus fecha, conforme a sua soberana vontade. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o nosso Deus é o Deus que opera até mesmo com portas fechadas. O presbítero Isaltino estará lendo mais uma passagem das Sagradas Escrituras. Amém. Em Mateus, Novo Testamento, no capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Irmãos, por isso,
a explicação do pastor Felipe é muito certa, porque aí, né, é aqui que nós temos que ter cuidado, porque às vezes há portas que se abrem para nós que são portas de facilidades, e essas portas de facilidades que não são abertas por Deus, essas portas nos levam para a perdição. Então nós temos que pedir, estar sempre em sintonia com Deus, para que cuide e tenha proteção, porque as portas largas, elas nunca vão nos levar para a vitória, e sim para a derrota, mas apertado é a porta que nos leva para a salvação. São poucos que acertam com ela. Por quê? Porque existe um pouco de dificuldade, sim, mas tudo na vida temos que valorizar. E desse ponto é que nós temos que entender que Deus às vezes fecha a porta para nós, porque ele vê lá na frente, Ele vê o que vai acontecer conosco, e Ele quer cuidar de nós, Ele quer cuidar de você. E nessa tarde, medite sobre isso, né? Cuidado com as portas de facilidades. Tem portas que não tem mais volta. Muitos entram, por exemplo, na porta das drogas, né? Essa porta vai levar para a perdição. É uma porta que tem muita facilidade, mas é um caminho que às vezes tem volta. Feliz aquele que ainda encontra a volta pela misericórdia de Deus, né? Ele encontra, né, o caminho e acerta na vida, né? Por isso a palavra de Deus diz aqui: a porta apertada, o caminho apertado, são poucos que acertam a palavra. Então, irmãos, que nessa tarde você possa refletir nesse ponto, né? Que as portas abertas por Deus, e essa porta é que nos leva à proteção, que nos leva para a salvação. Fique com esse pensamento e vamos continuar mais tarde o nosso estudo. Amém? Amém. O presbítero Isaltino comentou sobre portas, caminhos. E a palavra do Senhor também diz que muitos são os planos dos homens, mas a última palavra na nossa vida quem dá é Deus. Então, no mundo em que nós vivemos, nós vamos ter oportunidades e livre arbítrio de escolhermos as portas que nós iremos entrar. Mas muitas vezes, se não estamos direcionados por Deus, há caminhos que para os olhos dos homens às vezes parece bom, mas o fim é perdição. Que você escolha nesta tarde a porta certa para você entrar, e esta porta é Jesus. Estaremos ouvindo mais uma canção e logo em seguida daremos continuidade à santa palavra do Senhor Jesus. Maior que a história que você escreveu. O que Deus preparou pra te entregar, homem não sabe medir, se perde só em tentar. Mas veja bem, Israel se confundiu quando todo se sentiu das promessas que o Senhor lhe entregou. Mas quando reconheceu que só o Senhor é Deus, a vitória cantou. Toda tempestade vem pra avisar que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando: filho, você pode tudo.
prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Se em meio a um vale estás, tu não tens ouvido a voz do Senhor. Se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Não pare de adorar. Vai ficar tudo bem. É o seu programa Sementes da Fé, na nossa rádio web esportiva.com.br. Hoje, nesta tarde de sábado, dia 9 de julho, com o tema É Tempo de Portas Abertas. Quero estar passando a palavra para o presbítero Isaltino. Ele vai estar fazendo leitura das Sagradas Escrituras. Amém. No livro de João, Evangelho de João, Novo Testamento, também tem outra passagem bem interessante onde que Jesus fala. No capítulo 10, a partir do versículo 7, Jesus fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Irmãos, Jesus nos compara como ovelhas. Ele é o pastor de ovelhas, né? E aqui diz que a palavra de Deus diz que todos quantos vieram antes dele eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele fala dos profetas que passaram, né? E ele nos compara com ovelhas, porque o que é uma ovelha? A ovelha é mansa, mas as ovelhas são temosas. Tem que ter sempre um pastor do lado delas, porque elas sempre querem sair do caminho, elas sempre querem tomar um outro caminho. Então, por isso, o pastor que cuida das ovelhas, ele tem o cajado na mão, para que aquela que sair fora, desgarrar das outras, ele a puxe com o cajado, né? Por isso Jesus nos compara com uma ovelha. Mas essas ovelhas que derem ouvido a ele, né, entrará e encontrará pastagem. E ele fala do ladrão, do mercenário, o lobo que vem para roubar as ovelhas, que é o diabo. O ladrão que Jesus fala é o diabo. Ele vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, né, que é o nosso pastor, ele veio para nos trazer vida em abundância. Tudo quanto nós precisarmos, tudo quanto nós queremos, Jesus tem. Essa porta você vai encontrar felicidade, você vai encontrar paz, você vai encontrar salvação, você vai ter, aleluia, o que você precisa, que nós precisamos na vida, né? E não deixar que nenhum lobo venha nos tomar. Então, se nós entrarmos pela porta, Jesus é a porta, né? Se nós entrarmos e aceitarmos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador, Ele cuidará de nós e o seu nome será escrito no livro da vida e terá vida. Vida é o contrário de morte.
muitos estão, né, como se fossem mortos, vivendo como se fossem mortos. Então, depois que tem um encontro com Jesus, que entra pela porta de Jesus, encontrará vida, encontrará pastagem, que aqui quer dizer é o significado de vida, significado de bênção, de vitória, uma vida vitoriosa. Amém? Jesus é a porta, o caminho pelo qual os homens podem entrar no céu. Jesus é essa porta aberta, a porta da salvação para todos nós. E só existe uma porta, e essa porta é Jesus. E para conseguir passagem por essa porta, o interessante é que esta porta, ela tem maçaneta só pro lado de dentro. É você que tem que abrir. Você que tem que abrir o seu coração. É você que tem que aceitar Jesus na sua vida. Porque Jesus não é um invasor, mas ele bate na porta do coração. E se você ainda não abriu, eu te convido neste momento, nesta tarde, para você abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre no seu coração. Porque ele é a porta e esta porta continua aberta. Ela continua aberta, nós temos ainda a oportunidade. Mas vai chegar o momento que esta porta também vai se fechar. Mas hoje ele nos dá mais uma oportunidade. Estaremos ouvindo neste momento uma canção, Gisele Cristina, A Porta. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é
programa Sementes da Fé, na nossa querida rádio web esportiva.com.br. Lembrando os queridos que a sequência, após o final do nosso programa, a rádio web tem uma programação diferenciada. E hoje teremos a transmissão do jogo Botafogo e Curitiba lá do estádio Couto Pereira. Então fique antenado aí na nossa querida rádio web esportiva. Hoje com o tema é tempo de portas abertas. E você tem que crer que é tempo de portas abertas para a sua vida. Se você crer. A palavra do Senhor Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Então que você creia que começa um tempo de portas abertas, portas escancaradas para você. O presbítero Isaltino estará lendo as Sagradas Escrituras neste momento. Amém. No livro de Apocalipse, voltamos lá para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém... No livro de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei e sentar-se-ei contigo ao meu trono, assim como também eu venci. Eu me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esta porta que Jesus fala é o nosso coração. Então nós temos que o nosso coração estar aberto para Ele, abrir, e Ele não pode. Jesus, como o pastor Felipe falou anteriormente, Ele não é salteador, Jesus, ele é educado. Ele faz um convite para você nessa tarde, para que você abra a porta do seu coração. Tem que partir de nós. Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas, mas um dia é certo, um dia nós vamos encontrar com Ele e vamos prestar contas, vamos ter que nos haver das oportunidades que Ele nos deu, e esta é uma oportunidade. E diz assim a palavra ainda, que ao vencedor dar-lhe-ei o meu trono, assim como também eu venci. Eu me sentei com meu Pai. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse é o Espírito Santo, é aquele que nos convence do pecado, do juízo. Então, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele te convencer do pecado. A mudança tem que partir de nós. A mudança nunca é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Por isso Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se nós abrimos o nosso coração, começamos a refletir, começamos ao pedir a Deus que nos dá entendimento, que nos dá discernimento, esta porta nós vamos dar oportunidade para que Jesus venha trabalhar na nossa vida. Esta porta é nós que abrimos. Esta porta é o nosso coração. Deus abre portas, mas esta porta é nós que vamos abrir e dar oportunidade. E aí nós vamos dar condições, para cooperar, que Jesus faça uma obra em cada um de nós. Assim teremos mudança, assim teremos aquilo, fazendo a vontade do Senhor, porque Jesus venceu, como diz aqui, e nós também venceremos. Amém? Quem sabe nesta tarde você está ouvindo nosso programa e você tem pensado que muitas portas se fecharam na sua vida. Nós estamos falando nesta tarde de um Deus que tem autoridade nos céus e na terra.
Uma palavra dita pelo nosso Deus lá do alto tem poder para mudar histórias, tem poder para mudar vidas. E quando Ele decide abrir uma porta, não há quem possa fechar. Querido, quando Deus estende as mãos para você, eu quero te dizer que é tempo de vitória na tua vida. E nós queremos profetizar na tua vida nesta tarde. Quem sabe muitas portas se fecharam. E com essas portas fechadas, quem sabe você se frustrou, você se decepcionou. Quem sabe a porta da esperança não é a porta do Silvio Santos, mas é a porta que está lá com o Senhor Jesus, porque Ele nos dá esperança a cada manhã. Essa é a esperança verdadeira. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Muitos não têm esperança, mas nós temos uma esperança viva e eficaz, que é Jesus. Então, se um momento é difícil hoje na tua vida, eu quero dizer que Deus pode abrir portas amanhã. Quem sabe você fechou a porta da fé, você não tem mais fé, você acha que Deus não pode mais fazer na tua vida. Eu quero te dizer que Ele quer te visitar nesta tarde e Ele quer abrir a porta da fé no seu coração. E você vai crer que realmente Ele pode fazer o impossível. A Bíblia fala que Ele faz o impossível ao que crê. E talvez você está indo por caminhos tortuosos, se afastando da porta, a porta da salvação, a porta que é Jesus. E Ele ainda está com as portas abertas e Ele quer te abençoar. Corra para os braços do Senhor. Mude de direção. Se arrependa nesta tarde. E você vai ver que portas se abrirão na sua vida. Nós estaremos ouvindo mais uma canção e logo em seguida daremos continuidade à santa palavra do Senhor. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar.
Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. O programa Sementes da Fé, na nossa rádio web esportiva.com.br. Nesta tarde de sábado, hoje com o tema é Tempo de Portas Abertas. O presbítero Isaltino estará lendo mais uma passagem das Sagradas Escrituras. Amém. Irmãos, o pastor Felipe anteriormente falou em esperança, né? E tem um ditado popular que é errado, que diz que a esperança é a última que morre. E para Deus não é assim. A esperança para Deus nunca morre. Se você já perdeu a sua esperança, saiba que você deve continuar batendo, deve insistir. Muitos o primeiro obstáculo que aparece, até começam bem, mas o primeiro obstáculo que aparece, desistem, passe, não continue, não prossegue. E aí às vezes a sua bênção, a sua vitória está bem pertinho, está bem, né? E já está chegando à sua porta, né? E você desiste, e depois você tem que dar voltas e voltas e voltas para voltar, né, ao caminho. Eu quero ler uma passagem que está no capítulo 7 de Mateus ainda, que vai fechar assim, ó. Capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós os homens, que se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas a que lhe pedirem. Todo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, se nós, né, somos maus, não temos, né, muita coisa boa dentro de nós, mas se os nossos filhos pedirem alguma coisa, ninguém vai dar uma cobra. Se pedir pedra, não vai dar. Mas Deus é o nosso Pai, e tudo que nós pedir, Ele vai nos dar. Mas tem que ter uma coisa, tem que ser a palavra, a petição misturada com fé. Nós temos que ter fé, nós temos que crer que é Deus que vai nos dar, que é Ele que vai abrir, e se nós continuarmos batendo, a porta se abrirá e Deus vai conceder, porque antes de nós abrir a boca, diz a palavra que Deus já sabe aquilo que nós precisamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que nós queremos, desejamos que as coisas venham dele, né? Então, fique com essa palavra nesta tarde, né? Já estamos quase chegando ao final do programa e espero
que esta palavra entre no seu coração, que você continue, não desista, né? Que Deus lhe dará muitas coisas. Eu sempre digo, o melhor de Deus está por vir, né? E se nós não desistirmos, se nós não pararmos, a bênção chegará à nossa porta. E hoje mesmo poderá ser o dia da sua vitória. Hoje mesmo Deus poderá estar tirando tudo o que não presta da sua vida e lhe entregando as dádivas do céu, as bênçãos do céu. Então, irmão, você continue, exerça a sua fé. Peça, mas peça com fé, com desejo no coração de ter Deus contigo, de ter Deus na sua vida. E não só você vai ser abençoado, toda a sua família. E você terá testemunhos para contar. Você não será somente só mais um nessa terra, mas sim terá uma história, vai deixar um legado para contar aos seus netos. E não é só para contar, para que eles também recebam de Deus aquilo que Deus lhe dará. Amém? Querido, eu quero que neste momento você feche os teus olhos aí no teu lar. E com fé, nós iremos orar por você neste momento. Quem sabe você está passando por um problema, por uma dificuldade. E o tema deste programa é tempo de portas abertas. Deus pode abrir uma porta neste momento para você. Separe um minutinho só da tua atenção. Se conecte aos céus neste momento. Senhor, nós entramos, Pai, na Tua presença, Pai, nesta tarde, Pai. E eu creio, Pai, que Tu és o Deus, Pai, que tem portas abertas para todos nós, Pai. Quem sabe, Senhor Jesus, os nossos amados ouvintes estão passando por alguma luta, por alguma circunstância, por algum momento difícil. Quem sabe alguma porta se fechou, Pai. Mas Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que decreta vitória, Pai. Por isso eu te peço neste momento, visita cada lar, Pai. Visita cada família, Deus. Vem, Pai, com respostas do céu na vida dos nossos amados ouvintes. Vem com portas, Pai, escancara portas, Pai. E que eles possam, Senhor Jesus, crer, Pai, que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Espero que você tenha sido abençoado nesta tarde, que você possa gravar essa palavra no seu coração. Agradecendo as considerações finais, quero mandar um abraço para toda a igreja ICPB lá de Curitiba, na figura do diácono Eric Zandrosny, toda a sua família, Paloma, a Jéssica, a irmã Célia, a irmã Sônia, a Alisson, todos que nos honram com a sua audiência. Lembrando também dos cultos na nossa igreja amanhã, às 19h30, na rua Max Alderman, no 1470, em Topava Norte. E também amanhã a reprise do programa, às 13 horas da tarde. Com a palavra, presbítero Isaltino, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Esperamos que você foi alcançado nesta tarde. Então, continue perseverando e tenha uma semana de vitória. Que Deus abençoe a todos e até sábado que vem. Amém.